Graça e paz, irmãos, bom dia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa manhã, tá lá no livro de Lucas, o capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E eu paro por aqui, por enquanto. Irmão, esse é um texto, acredito que você já deva ter ouvido, se não, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas o que eu gostaria de destacar aqui a importância de falar. É necessário que a gente fale, mas é necessário a gente ouvir. Eu parei no versículo 18, porque a partir do 19, quando Jesus pergunta para eles: Que coisas é essa que vocês estão falando? Que eles falam para Jesus: Você não sabe o que está acontecendo? E aí, a partir do 19 até o versículo 25, é onde eles começam a contar o que havia acontecido. Então, eles começam a explicar a respeito do que havia acontecido. Tinha acabado de acontecer ali a crucificação de Cristo, e esses homens, eles estavam muito frustrados. Eles passam a falar com Jesus que tudo que eles esperavam que ia acontecer, ele fala, se levantou um profeta entre nós, um grande profeta, poderoso nos sinais, na palavra, da forma com que ele falava, da autoridade dele. E nós achávamos que ele é quem iria nos resgatar, quem iria libertar Israel. E aí eles começam a contar, mas os nossos líderes o prenderam e o crucificaram. E hoje já é o terceiro dia. Eles falam, é certo de que algumas mulheres foram no sepulcro esta manhã, encontraram vazio. Um dos nossos foram lá também para verificar e realmente estava vazio, mas não viram. Mas é como se eles falassem assim para Jesus. Eles estavam falando da frustração que eles estavam sentindo naquele momento. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa primeira parte, a importância de falar. Talvez você esteja aí na sua casa, você que está aí me ouvindo agora, e estejam acontecendo coisas a qual você não esperava que acontecesse, ou que você imaginaria que acontecesse de uma forma diferente da qual está acontecendo agora. Era o que esses homens estavam falando ali para Jesus. A gente achava que era ele, que a salvação viria dele, que ele iria libertar Israel, mas ele morreu. Então eles passam a contar. E quando Jesus, sabe o que é interessante, irmãos? Que quando Jesus pergunta o que aconteceu, não que ele não sabia, não que Jesus não sabia o que estava no coração daqueles homens, o que eles estavam falando, o que estava na mente daqueles homens. Mas quando ele pergunta, é para ele ouvir, ele convida aqueles homens a contar, a falar tudo que eles estavam vivendo, tudo que eles estavam passando, ou seja, abrir o coração deles. E é sobre isso que eu gostaria de falar para você nessa manhã. Não deixe de falar. Talvez você muitas coisas estejam acontecendo das quais você não esperava, das quais você não concorda que esteja acontecendo, mas eu te convido, assim como Jesus perguntou para aqueles dois homens o que está acontecendo, que você possa falar com o Senhor tudo aquilo que o seu coração está cheio, tudo aquilo que a tua mente, que tem invadido a tua mente, que você não consegue deixar de pensar.
A gente nota aqui quando fala que o rosto deles estavam entristecido, quando eles viram para falar, você não está sabendo o que aconteceu, e aí eles contam tudo para o Senhor. Nessa primeira parte, eu gostaria de te convidar, fala tudo para o Senhor. Aquilo que você está vivendo, que você está sentindo. Mas a segunda, que aí a partir do versículo 25, é quando Jesus, primeiro ele ouve. Aí a partir do 25, ele passa a responder, ele passa a falar. E aí o Senhor fala, como vocês custam a entender, era necessário que tudo isso acontecia. E aí, viesse a acontecer, desculpa, irmãos. E aí ele fala, no 26, não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E no 27 a palavra diz que, começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou tudo o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, nessa segunda parte, a primeira é o que eu te convidei, fala tudo pro Senhor. Tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que está acontecendo. Ele te ouve. Mas tão importante quanto você falar é você parar para ouvir, porque a palavra diz que o Senhor começa a explicar as escrituras para eles e num determinado momento o Senhor faz que vai se afastar porque eles chegam perto do povoado onde eles iam ficar, e eles falam, não, fica com a gente, continua aqui com a gente, porque eles estavam ouvindo, a palavra ali estava os alimentando, estava ali tirando toda aquela frustração, e no versículo 31 diz assim, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu. E perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? É isso que a palavra faz, irmãos. A palavra diz que homens que ali estavam caminhando, frustrados, discutindo, falando a respeito de tudo que acontecia, de coisas que ele não concordavam, que eles não esperavam, mas quando eles pararam para ouvir a Jesus, e a palavra diz que o Senhor falou das escrituras, de tudo a respeito dele, há uma mudança. Eles mesmos reconhecem, não queimava, não ardia os nossos corações enquanto ele nos expunha as escrituras, que nessa manhã, além de você falar, conta tudo para ele, mas para ouvir. E como que você vai ouvir o Senhor? É lendo a palavra. Quando a gente lê essa palavra que nos põe de pé, essa palavra que lança fora todo medo, toda a frustração, que muda, que traz mudança. Então eu gostaria de te falar para vocês, fala, mas para ouvir. Porque quando eles pararam para ouvir e os olhos deles foram abertos à medida que eles iam ouvindo a palavra, sabe o que eles fizeram? Eles retornaram para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Porque o texto começa dizendo que eles estavam caminhando, que eles já estavam a uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam se afastando do propósito. Por quê? Porque eles estavam frustrados, porque eles não concordavam com aquilo que tinha acontecido, estavam desanimados, estavam tristes. E é isso que acontece. Muitas vezes quando nós estamos frustrados, desanimados, tristes, a tendência que a gente tem é nos afastar do propósito, nos afastar do Senhor. Mas à medida que nós vamos lendo as escrituras, nos alimentando da palavra, assim como o próprio Jesus fez com ele, os olhos deles foram abertos. E mudou aquela visão que eles tinham de se afastar, de ir embora, eles passam a retornar. A palavra diz que eles voltam para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Que nessa manhã, nós estamos vivendo dias frios, né? Uma das semanas mais frias, estão falando aí, que nessa manhã, assim como o próprio Jesus e as escrituras, à medida que eles foram ouvindo, fala que o coração daqueles homens se aquecer, queimava.
que você possa ser aquecido pelo fogo do Espírito, em nome de Jesus, que você ouça essa palavra e que toda essa frieza que pode estar te fazendo se afastar do Senhor, essa frustração, que em nome de Jesus você possa retornar. Talvez não seja o seu caso, mas talvez você esteja vendo alguém que está passando por uma situação e talvez o Senhor vai usar você para ir à beira do caminho e lá falar das boas novas, e lá falar dessa palavra. Não deixe de falar do Evangelho. É Ele que a palavra do Senhor, ela cura, ela salva, ela traz mudança, aquele que estava indo embora, ele retorna. A palavra, ela transforma, ela nos aumenta a fé, porque a própria Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi por isso que eles retornaram para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. E que nessa manhã, se esse for o teu caso, em nome de Jesus, fala para o Senhor tudo que está no seu coração, tudo aquilo que você tem vivido, mas para ouvir. E quando você ouvir, retorna do lugar da onde você não deveria ter saído. Que vocês tenham um ótimo sábado, um sábado abençoado. Não deixe de orar por tua casa, pelos pedidos que têm chegado através desse grupo de oração. Não deixe de participar dos cultos presenciais que estão tendo na igreja. Faça a sua inscrição e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.